O homem não é um ser perfeito. A sua perfeição ela é completa em Jesus. Não foi o amor de Davi a Jonathan que o fez lembrar do mesmo, mas o Espírito do Senhor que o lembrou do amigo. Porém, mesmo diante de uma verdade como esta, o ser humano ainda se choca quando lhe tem o conhecimento de uma moral e uma ética. Ao ver a prática das injustiças, a tristeza foi muita quando o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro se alegrou tanto, ele, sua esposa e vários outros ministros, ao ver a aprovação do ministro André Mendonça, que até em línguas estranhas falou quando foi aceito pela sabatina do plenário, pois Bolsonaro queria um ministro terrivelmente evangélico, mas a primeira ação do então ministro André Mendonça foi votar a favor da liberação do ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Júnior, com o maior escândalo de corrupção já vista no Brasil. A Polícia Federal, quando estava fazendo busca ao mesmo, ele tinha roubado tanto dinheiro e não sabia onde guardar. Ele jogou dólares, milhares de dólares ao mar. Não é mentira, pesquise. Foi condenado a mais de 400 anos de prisão. Mas o ministro André Mendonça disse que encontrou exagero no prazo de sua deliberação. E o mesmo votou, assinou para a soltura desse vagabundo. E hoje o ex-governador do estado do Rio de Janeiro posta vídeo em sua cobertura dentro da sua piscina, indicando filmes. André Mendonça, o terrivelmente evangélico. Mas eu sempre digo, o mundo atual é o reflexo da igreja de hoje. Eu nunca fiz um vídeo expondo aqui a situação do pastor Salles Batista, da Igreja Assembleia de Deus em Marabá, até porque meu pai sempre dizia que em cachorro morto não se bate. Esse vídeo não é endereçado a ele, mas endereçado aos obreiros, presbíteros, evangelistas e pastores auxiliares, diáconos. Vocês sabem muito bem que o pastor Salles Batista sempre proibiu divorciados de usar o púlpito. Pastor Carlos Eduardo foi proibido de pregar em Marabá. Cantora Vanilda Bordieri foi proibida de cantar em Marabá. Mas ao mesmo tempo, o filho dele, que advém do segundo casamento, e investigado pela Polícia Civil por roubos de cargas, que tem também delações contra ele envolvimento em facções criminosas, que diz ser ele também usuário de droga. Tudo isso os obreiros, corpo de auxiliares sabiam e nada fizeram. Se a lei não pode divorciado, porque o filho do pastor pode dirigir congregação, pode assumir o púlpito. Vocês são coniventes com a real situação da igreja de Marabá. É culpa de vocês. A igreja com um déficit de mais de 500 mil reais. Não existe aí, meu irmão, conselho fiscal. Tudo que ele fazia era aprovado, ninguém questionava. E assim, há diversos outros líderes que imputam uma lei de sentença tão pesada para alguns que chegam a enterrar a pessoa. São verdadeiros líderes religiosos, eu chamo de demônios, que são usados por um instante para ser coveiro e enterrar o próximo, que ele não tem nenhum sentimento como irmão, ou como aquele que foi enviado por Deus para cuidar daquela alma. Homens que vê as injustiças, mas fecha os olhos para ela e aplica, dizendo ele a lei e a justiça no outro, que ele não quer nem próximo de si. Líderes que eu chamo de verdadeiros vagabundos. Tu não tem medo da mão de Deus, Jorge? Para esses homens, não. Homens que sobem no altar e contam como testemunho. Ah, no último campo que eu passei, a irmã orava para que eu saísse, mas foi Deus que matou ela, e se alegra a igreja que está ouvindo até glória a Deus. Vagabundo, e ainda leva uma centena de fiéis a praticar a iniquidade com aquilo que ele mente e zomba no altar. Deus vai matar alguém por causa de você, vagabundo. Logo você, que descobriu tantas coisas e fechou os olhos para não se envolver. Verdadeiro vagabundo. Não devemos nos alegrar com as iniquidades e injustiças praticadas,